Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui para o nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você no seu processo de cura e libertação e direcionamento que Deus tem para ti dos propósitos, através da leitura da palavra, para estar aqui fortalecendo a sua fé e o seu espírito, ok? Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 12, versículo 17, que fala assim: Nessa época, o rei Hazael, da Síria, atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas de Josafá, Jeorão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, e haviam separado para Deus, o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio, e mandou tudo de presente para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém. Somente até aqui. O que Deus está querendo que a gente aprenda disso aqui? Joás, como rei, pensou da seguinte forma: Hazael está vindo contra o meu povo, contra a minha gente. Então, para não haver guerra, eu vou pegar todas as economias que tem aqui comigo, no meu reinado, vou juntar e vou dar de presente para Hazael, para ele não atacar o meu povo e assim meu povo não ser machucado. Essas eram as intenções do rei Joá. Porém, se você continuar lendo a história aqui, você vai ver que o povo se revoltou contra Joás por ter dado a fortuna, os bens ali, mesmo ele sendo rei, para Hazael. Ou seja, o povo não reconheceu o sacrifício de Joás para com Hazael, para não atacar o povo dele. O que a gente pode tirar de lição disso aqui? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Por mais que as suas intenções sejam boas, quem está do lado de fora não vai conseguir entender por que você tem certas atitudes e toma certas decisões. Mesmo a pessoa não entendendo o porquê de certos posicionamentos seus, que está diferenciando, destoando do que deveria ser de acordo com eles, continue no posicionamento que Deus colocou. As pessoas que estão à sua volta, que estão fora do seu processo, que estão do lado de fora, por mais que esteja do teu lado, elas nunca vão entender por que você mudou as suas atitudes, por que você deixou de frequentar certos lugares, por que você deixou de ser o que você fazia. Você não tem que parar para dar explicação. Você tem que seguir na direção do direcionamento que Deus te deu. Você tem que se manter firme e fiel ao Senhor. Você não nasceu para agradar o ser humano. Você nasceu para agradar o Senhor, a Deus. O justo não se justifica. Você, como filho de Deus, que decidiu andar nos caminhos do Senhor, você não para dar satisfação da sua vida. Você não para explicar o porquê que você mudou, o porquê que vai acontecer. Quem te justifica é o Senhor. Quando Deus te der um caminho, um direcionamento, Ele já sabe de tudo que você vai passar, Ele já sabe de todas as retaliações que vão ter, Ele já sabe de como o povo em volta vai reagir. Ele sabe de tudo. Ele não é pego de surpresa. Só que mediante o direcionamento que Ele te deu, Ele vai ver a sua obediência e devoção a Ele, seu comprometimento com Ele.
Então não pare para dar explicações para as pessoas, para que você queira entender, fazer com que elas entendam por que você mudou a atitude, por que você mudou o posicionamento, por que você mudou a sua forma de pensar. As pessoas nunca vão estar satisfeitas. Entende? Elas nunca vão estar satisfeitas de um modo geral. Elas sempre vão querer que as coisas sejam do jeito dela. Só que você quer viver os propósitos do Senhor. Você quer viver o que Deus tem para ti. Então, quando Deus fala para você não pare para dar explicação, é o preço que você paga em obediência ao Senhor. De não dar explicações. Porque quem vai te justificar mediante a situação que você se encontra é Ele. Porque uma vez que Deus dá uma ordem, uma vez que Deus dá um direcionamento, Ele se responsabiliza por tudo que diz respeito a você. Porque você acredita nele. Porque você exerce uma fé nele. Porque você decidiu viver os propósitos, os planos do Senhor para a sua vida. Porque você se posicionou. Porque você decidiu querer. Então não pare para dar explicações. E nem se justifique. Porque quem vai fazer isso por você é o próprio Senhor. E quando Ele faz bem feito. Quando nós fazemos, a gente sempre deixa falhas. A gente sempre quer fazer de uma maneira que venha agradar o outro. Você não precisa agradar ninguém. Você precisa obedecer ao Senhor e agradar ao Senhor. Deixa tudo nas mãos dele, o controle de tudo. E ele vai te justificar de acordo com a vontade dele, mediante aos seus propósitos. E ao momento que você está vivendo. E tenha certeza por entendimento. A justificação de Deus sempre faz o outro entender. Faz o outro entender, faz o outro parar de perguntar ou perseguir você, ou questionar você. E você consegue viver, seguir em paz o trajeto que Deus tem para ti, porque foi Deus que te justificou. Mas quando você para dar satisfação, acontece aqui, se você continuar a história, a retaliação sobre Joás, que veio a óbito porque o povo matou ele. Porque o povo não concordava com o que ele fez. Só que ele teve um direcionamento. Ele foi obediente, ele seguiu. Ele era o alto escalão da história. Ele era rei. Como rei, ele poderia fazer o que ele quisesse. Só que Joá era direcionado pelo Senhor, pelos sacerdotes. Então ele se manteve ali, na presença do Senhor. Então seja você a pessoa que vai se manter na presença do Senhor, vai obedecer aos comandos dele e aos direcionamentos dele. Não vai parar para dar as explicações, nem se justificar, porque você não precisa. Quando a gente para se justificar, a gente acaba enrolando tudo. Em vez de querer esclarecer, a gente acaba enrolando mais do que já está enrolado. Apenas se mantenha fiel ao Senhor, indo na direção dos propósitos de Deus para a sua vida. Se comprometa com o Senhor, viva para o Senhor. Seja obediente ao Senhor. A obediência, ela abre as portas. Abre a porta que você já está aberta e abre outras portas mais. Mas a desobediência em querer você se justificar, você querer para dar explicações, seria um ato de desobediência, porque você estaria parando o seu processo para olhar para trás, para explicar algo que você não tem domínio. Então isso seria uma desobediência. Continue o caminho, continue o processo, continue no trajeto que Deus te colocou, te direcionou e siga olhando para frente, na direção do que Deus deu para ti.
para você viver de acordo com o que Ele tem para você. Se Ele mandou você olhar para trás, é diferente do que você olhar para si próprio. Entende? Quando Deus manda, Ele se responsabiliza, porque Deus muda de ideia. Deus não muda o destino, mas Ele muda de ideia. Então, se Ele mandou que você olhasse para trás, ou que você resgatasse algo que está lá atrás, Ele se responsabiliza pelo que Ele falou. Agora, você olhar para trás, ou você querer resgatar algo que está atrás, você sofrerá as consequências das suas escolhas. Entende? Então, seja você a pessoa que vai viver os propósitos de Deus. Agrade o coração do Senhor. Olhe para o Senhor. E mantenha a sua fé fortalecida em Deus. Porque é a sua fé que vai fazer você chegar ao seu destino. Então, para a sua fé estar fortalecida e você chegar ao seu destino, consequentemente, o seu relacionamento com o Senhor precisa estar em dia. Você precisa buscá-lo todos os dias, você precisa querê-lo todos os dias e você precisa obedecer ao Senhor. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.